Quer saber qual é a vantagem de se tornar um cidadão italiano? Fica comigo nesse vídeo que você vai se surpreender com as coisas que eu vou te contar. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim gravar um vídeo novo para você. Bom, gente, primeiro quero começar falando que lá no Brasil tem uma média de 30 milhões de pessoas que são descendentes de um italiano. E aí, quando a gente fala sobre isso, a gente fica pensando, nossa, mas será que é vantagem ter a cidadania italiana? O que ela pode me agregar na minha vida, vamos dizer assim? Pois é, galera. O Brasil, vocês sabem bem como está. Infelizmente, nosso país está passando por tanta coisa, né? Já não é de hoje que a gente não tem grandes esperanças com relação ao Brasil. Principalmente quando a gente fala em questão de segurança, em questão de valor do nosso dinheiro, poder de compra e tudo mais, né? Então, eu posso dizer para vocês que vou falar aqui especialmente 5 coisas, ou melhor, 5 motivos para que você, que é descendente de italiano, para que você invista em você para fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa falar é que, a partir do momento que você faz o reconhecimento da sua cidadania italiana, você passa a ter o direito, né, de viver em qualquer um dos 27 ou 28 países da União Europeia, tá? Você vai ter passe livre para morar, trabalhar, estudar e pode levar a sua família, tá? Né? Dando a ela esse presente de poder ter passe livre para morar em 27 países da União Europeia, tá? Você pode optar aquele país onde for o melhor para você e pode ir lá começar uma nova vida, tá? Esse é o primeiro motivo para você que é descendente de italiano fazer investir em você e fazer o seu processo de cidadania. Bom, segundo motivo que é muito importante da gente falar, né, vindo do país que a gente vem, que tudo que você precisa fazer, né, se você conclui o seu ensino médio e você quer fazer uma faculdade, normalmente você precisa pagar esta faculdade, né? Esta é mais uma vantagem. Se você é um reconhecido cidadão italiano, você não só pode estudar na Itália sem pagar nada, como em outros países da União Europeia onde você deseje viver, tá? Você pode sim, né, ter acesso às universidades, as melhores da Europa, tá? Praticamente sem nenhum custo e normalmente sem ter que fazer exame de vestibular, tá? Para alguns cursos precisa, como direito e medicina, tá? Mas para os demais, normalmente, não precisa de nenhum tipo de vestibular para poder ingressar na faculdade, tá? Falo isso porque meu filho tá para terminar o ensino médio e ele quer fazer engenharia, tá? Ele já se inteirou, né? Nós moramos na Itália e ele vai ingressar na faculdade com a nota final, né? Que quando eles terminam o ensino médio, eles fazem uma prova, como se fosse um Enem, talvez. Mas aqui se chama maturità, né? É a prova da maturità, que é uma nota e com essa nota ele vai ingressar na faculdade de engenharia, se for essa a opção, né? De fato dele, quando ele estiver terminando o colégio. Tá? Então, o segundo ponto é você poder ter acesso às universidades, as melhores da Europa, onde você desejar dentro desses 27 países, para poder estudar. Detalhe, se você é casado, a sua esposa também pode estudar se ela desejar, tá bom? E aí a gente volta a falar naquela outra coisa que é um dos pontos primordiais de você, né? Um dos principais benefícios de você viver fora do Brasil, viver na Europa, tá? Que é a questão da segurança e da saúde, tá? Bom, gente, na Europa você tem, né, sendo cidadão italiano, você em qualquer país da União Europeia que você viver, você vai ter acesso à saúde pública, tendo o médico da família, né? Normalmente funciona assim, você se inscreve no
local específico do seu bairro, e aí você vai utilizar e vai ter um médico que se chama médico da família, né, disponível para fazer os seus atendimentos de rotina e para passar, né, nele se você precisar, vamos supor, preciso fazer um exame específico, você vai no médico da sua jurisprudência ali, do seu quartiere, né, vamos dizer assim, do seu bairro, e esse médico ele vai fazer o encaminhamento para você ir no médico da especialidade que você estiver precisando, tá? Mas esse acesso é muito fácil. Hoje, inclusive, eu falei com a minha médica porque eu tô precisando de uma receita, entrei em contato com ela. Você geralmente tem disponível o número fixo e o número móvel para caso de alguma emergência, e ela está lá disponível, meu amigo, para te atender quantas vezes precisar. Se precisar todo dia, ela está lá para te servir, né? Os impostos dos quais você como cidadão vai pagar, eles são destinados de fato, né, para a saúde e para a segurança. Por exemplo, eu moro na Itália, né, e a minha casa tem várias janelas de vidro e tem as outras portas, teoricamente, que eu poderia gradear. Eu praticamente moro com todas as minhas janelas no vidro, ou seja, eu posso ir e vir da minha casa, eu posso viajar e deixar elas com as portas de vidro, eu posso entrar na minha garagem tranquilamente com total segurança, tá? E aqui na Europa é muito comum que uma pessoa cuide da outra, tá? Então, o seu vizinho, se ele vê alguma coisa estranha na sua casa, ele vai chamar a polícia, ele vai te, né, vamos dizer assim, ele vai querer saber o que é que está acontecendo, porque se houver uma movimentação diferente, geralmente essa cultura deles de um cuidar do outro, mas não no sentido de mexericagem, é mais no sentido mesmo, né, de entender que está acontecendo alguma coisa diferente naquela casa, então nada mais comum do que se chamar um oficial para poder averiguar de forma correta. Isso é muito bacana, tá? E aí o terceiro motivo, né, segurança e saúde, tá bom? E agora quero falar do quarto motivo, gente. O quarto motivo é muito importante e a gente elencar que muitas vezes a pessoa, quando ela faz o reconhecimento de cidadania italiana, ela nos questiona se ela já pode incluir a esposa ou o esposo, né, o cônjuge, nesse reconhecimento. E a gente explica que não. Por quê? Porque para o seu esposo ou a sua esposa ter os direitos, né, de fazer a naturalização por matrimônio, é necessário que primeiro você faça o seu reconhecimento. Assim, quando você se tornar um cidadão italiano, nesse momento que a sua esposa ou o seu esposo vai poder pleitear, né, o processo de cidadania, no caso de naturalização por matrimônio. Eu vou deixar aqui um vídeo para que você possa entender mais como funciona esse processo de naturalização por matrimônio do seu cônjuge ou da sua esposa ou do seu esposo, tá bom? Né? Então, basicamente, quando se faz a sua cidadania, você também está estendendo esse direito, né, para os seus familiares, tá? Diretos, que seriam esposa e filhos. E aí que é o nosso quarto motivo para você fazer a sua cidadania, né? É que a cidadania ela vai dar direito a toda a sua família de trabalhar, estudar e abrir empresas e tudo mais também, né? Na Europa e nesses 27 países que fazem parte do bloco da União Europeia. Tá? Então esse é o quarto motivo, né? A cidadania, ela dá o direito à sua família de obter todas as coisas boas que a Europa tem para te oferecer, tá? E falando do quinto e último motivo, que é importante a gente falar, porque tem muita gente que quer, né, morar nos Estados Unidos e não sabe como e não pode porque as regras de imigração são muito restritas, né? Mas existe uma regra que diz que se você investir nos Estados Unidos, você vai poder ter aí um passe para morar nos Estados Unidos, né? Mas esse investimento é algo em torno de $1 milhão e acho que normalmente a gente que é brasileiro não dispõe dessa quantia. E aí, quando você faz o seu processo de reconhecimento de cidadania italiana, você passa, né, através
do seu passaporte roxinho lá, vermelhinho que a gente fala, a partir do momento que você se torna cidadão italiano, você ganha o direito de fazer um investimento, abrindo uma startup nos Estados Unidos, com um valor reduzido, algo em torno de 50 a 80 mil dólares. Então, esse para mim é do quinto motivo que eu gostaria de pontuar, né? Para que você, que é descendente de italiano, faça o seu reconhecimento. Né? Você pode não só proporcionar a você, mas sim a toda a sua família uma vivência muito diferente, né, em países da União Europeia, dos quais a gente sabe que existe um respeito e aonde os governos, de fato, eles olham pela população, né? Os impostos dos quais você paga vivendo na Europa, eles, de fato, são aplicados nos benefícios que o governo tem por responsabilidade dar à população que paga, né, a população pagante desses impostos, tá? Então, galera, se você descende de alguém, né, italiano, não perca mais tempo, cara, investe em você, entendeu? Faz uma organização financeira, faz uma organização, uma meta de vida, né, e se dá essa oportunidade, tá? De se tornar um cidadão italiano, de se tornar um cidadão do mundo, tá bom? Se você precisar de ajuda para constituir, né, para investir nesse seu sonho, conte com a Simonato, tá bom? Não se esquece que com a gente é preto no branco, um bacione!